Hoje o tema é ego. Então, neste vídeo, vou explicar o que é o ego, como ele funciona, e principalmente como acalmá-lo para que você consiga manifestar os seus desejos de forma mais leve e fluida. Olá a todos. Espero que estejam todos bem, vivendo a sua versão desejada. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Mas antes de entrarmos nisso, você é mais do que bem-vindo a se inscrever neste canal. Aqui eu falo sobre tudo relacionado à manifestação, então, se isso soa bem para você, adoraria ter você aqui. E para você, que quer construir o autoconceito ideal para manifestar sua pessoa específica, link no comentário fixado. O que é o ego? O ego é aquela parte da nossa mente que pensa de forma lógica, que julga e analisa as situações. Ele tem um objetivo principal: proteger você. Mas, muitas vezes, ele acaba te segurando, porque foi programado com base nas crenças e padrões limitantes da sociedade, das experiências que você viveu e das coisas que aprendeu ao longo da vida. Por isso, o ego pode ser um obstáculo quando você está tentando mudar. Ele quer manter você no mesmo lugar, no que ele considera seguro. Mesmo quando você deseja avançar e criar algo novo, o ego vai tentar te convencer a ficar onde está, porque o desconhecido parece arriscado para ele. Como o ego interfere no seu autoconceito? Seu autoconceito, ou a forma como você se enxerga, está diretamente ligado ao ego. Às vezes, quando ouvimos alguém dizer, "Nossa, fulano tem um ego enorme", pensamos que isso significa confiança ou arrogância. Mas o ego também pode se manifestar como insegurança, medo, dúvida ou aquela sensação de "não sou bom o suficiente". Ele pode fazer você achar que precisa sempre se esforçar mais para conquistar o que quer, como se o que você já é nunca fosse suficiente. Quando uma pessoa tem um autoconceito baixo, o ego pode reagir de maneira defensiva ou exagerada em diversas situações, porque ele tenta proteger a identidade da pessoa, mesmo que essa identidade esteja baseada em inseguranças ou crenças limitantes. Imagine que uma pessoa com um autoconceito baixo recebe um elogio no trabalho como: "Você fez um ótimo trabalho nesse projeto. Parabéns." Como o ego reage? Rejeição do elogio. "Ah, não foi nada demais. Qualquer um faria isso." Aqui, o ego nega o reconhecimento porque a pessoa não se sente digna. Desconfiança. Será que ele só está dizendo isso para ser educado? Ou tem uma segunda intenção? O ego desconfia porque a pessoa tem dificuldade em acreditar que é realmente valiosa. Busca por validação contínua. Você acha mesmo? Está falando sério? Tem certeza que foi bom? O ego tenta buscar reafirmação, porque o elogio inicial não foi suficiente para alimentar a insegurança interna. É por isso que, quando você tenta mudar, pode sentir aquela resistência interna. Isso é o ego agindo, tentando manter você no mesmo estado, na mesma história. Mudar o ego não significa eliminá-lo, mas sim reformular essa parte de você para que ela te ajude, em vez de te atrapalhar. O papel do ego na manifestação. Talvez você já tenha percebido que, mesmo quando está avançando na manifestação, podem surgir situações inesperadas ou desafiadoras. Isso acontece porque o ego está tentando proteger você. Mas ele faz isso com base nas crenças antigas, que você ainda carrega. Você não é o seu ego. Uma coisa muito importante. Você não é o seu ego. O ego é apenas uma parte de você. Mas ele não define quem você realmente é. Você é muito mais do que isso. Você é a consciência criadora da sua realidade, vivendo uma experiência física. O ego faz parte desse processo, mas ele não controla você. Por isso, é essencial trabalhar no seu autoconceito, mesmo que você decida dar uma pausa na manifestação de um desejo específico. Isso fortalece você e ajuda a lidar melhor com os desafios que surgem no caminho. Como construir uma base sólida para manifestar? A base para manifestar seus sonhos começa com a compreensão de que você não precisa se prender às limitações do ego. Você é capaz de superar qualquer padrão ou crença que não esteja te ajudando.
Trabalhar no seu autoconceito e aprender a acalmar o ego vai deixar o processo de manifestação mais leve e alinhado com quem você realmente é. Por que isso acontece? Isso acontece quando você manifesta sem ter uma base sólida. É como construir uma casa em terreno frágil. Você alcança seus objetivos, mas esquece o mais importante: lembrar quem você realmente é. Essa seguidora contou que, em algum momento, começou a sentir muito medo. Ela ficou tão preocupada que passou a duvidar de si mesma, com pensamentos como: será que eu mereço isso tudo? Ou, não é perigoso estar tão feliz assim? Esse tipo de conversa interna é o ego tentando assumir o controle. Quando o ego tenta assumir o controle, ele frequentemente promove conversas internas baseadas no medo, na comparação, na autoproteção ou na validação externa. Essas conversas refletem um esforço do ego para manter a pessoa dentro de um personagem ou identidade que ele acredita ser essencial para proteger. Quando o ego faz isso, você pode acabar perdendo tudo o que manifestou, porque não fortaleceu a sua conexão com o seu verdadeiro eu. O ego tenta manter a pessoa em padrões de medo, comparação, culpa ou validação externa, porque sua função é proteger a identidade criada. Ele assume o controle quando há inseguranças ou quando a pessoa não está consciente dessas conversas internas. Identificar e questionar esses pensamentos é essencial para reconectar-se ao eu verdadeiro, livre das limitações impostas pelo ego. O ego é aquela parte de você que conhece seu nome, sua aparência, seu corpo, sua altura. É a sua identidade física e racional, mas não é quem você realmente é. Você é muito mais do que isso. Você é a consciência que observa os pensamentos, as emoções e as reações. Essa consciência é sua essência divina, o aspecto de Deus dentro de você. Se você sente que está travando uma luta com o ego, tentando superar velhos padrões para criar uma nova versão de si mesmo, lembre-se de algo essencial. Você não é o seu ego. Você tem um ego, mas ele não define quem você é. Uma pergunta que recebo bastante é: e se eu não acreditar que meu desejo é meu? Minha resposta é: você não precisa acreditar. O que você precisa é imaginar. A imaginação é o que realmente importa. Não discuta com o ego, nem tente lutar contra ele. Tire alguns minutos para se desconectar do mundo à sua volta. Feche os olhos, ou não, e imagine que você já é quem deseja ser. Não precisa se convencer, nem buscar sinais. Apenas imagine, como se estivesse brincando. Neville Goddard explicou isso de forma simples. Os desejos existem para serem realizados na imaginação. Antes de se manifestar no mundo físico, o desejo precisa existir dentro de você, na sua mente. É ali que tudo começa. Se você não consegue imaginar que já tem o que deseja, isso nunca se tornará realidade no mundo físico. Tudo o que você vive hoje é reflexo do que já imaginou antes. Por isso, lembre-se: a imaginação é o primeiro passo para criar qualquer coisa que você queira experimentar na sua vida. Tudo o que existe no seu mundo físico, em algum momento, já foi imaginado. Pode ter sido algo bom, ruim ou até neutro, mas foi imaginado de alguma forma. Imaginação acontece o tempo todo. Não só quando você fecha os olhos para meditar ou fazer algum exercício de visualização. Quando você tem um desejo, o que precisa fazer é imaginar que ele já é seu. Não importa o que seu ego diga ou quais crenças você tenha. A única coisa que realmente importa é buscar a imagem do que você quer manifestar. Neville Goddard disse: a imagem imaginativa é a única que você deve buscar. Ele não fala sobre lutar contra o ego ou contra suas crenças. Ele simplesmente sugere que você foque em criar e buscar a imagem mental daquilo que deseja. Todos os dias, sua mente passa por uma sequência infinita de imagens. Quais são essas imagens? Onde você se enxerga? Como você se vê? Esse é o ponto de atenção. Se você aprender a direcionar sua imaginação e se lembrar de que é o criador da sua realidade, seu ego perderá força e ficará mais fácil deixar para trás as versões antigas de si mesmo, aquelas que não servem mais. Reconheça:
Eu tenho um ego, mas não sou definido por ele. Deixe o ego fazer o que quiser, sem dar tanta importância. Enquanto isso, você foca no que realmente importa. Imaginar que já é a pessoa que deseja ser. E aqui está o segredo. Ninguém pode impedir você de imaginar. Não importa o que seu ego ou suas crenças digam. Decida que vai se concentrar em imaginar a vida que quer viver. Se você sente dificuldade até para imaginar, precisa se perguntar: como vou trazer algo para o mundo físico, se nem consigo visualizar isso na minha mente? Lembre-se de quando você era criança e brincava de imaginar que era um herói, uma princesa ou qualquer outra coisa. Naquele momento, o ego não interferia. Porque agora, como adulto, não consegue fazer o mesmo. Essa habilidade de imaginar exige disciplina mental. É um treino para direcionar sua mente ao que você deseja, em vez de deixá-la presa no que você não quer. Afinal, tudo o que você quer manifestar começa na imaginação. Se você sente que nem isso consegue fazer, talvez seja o momento de refletir. Por que estou com tanta dificuldade de me ver como a pessoa que quero ser? Mas, por enquanto, simplifique. Deixe de lado as regras e veja isso como uma brincadeira. Apenas imagine, como se fosse um jogo. Feliz manifestação.